dessa energia gostosa que todo mundo traz consigo. Então é nessa energia boa que eu vou pedir a vocês que abram o coração, que libertem a mente e juntos vamos nos conectar com o alto, elevando o nosso pensamento e fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Jana, tem que ligar? Jana já está ligada. Trago para vocês hoje, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Item 4, causas atuais das aflições. Eu fico pensando em casa e pedindo para o universo que me inspire uma palavra que venha de encontro com a necessidade de todos nós. E parece que as aflições é uma coisa que a gente está vendo por aí, né? É um caso assim sempre muito atual. E eu estava pensando nas minhas aflições. Quando eu vim aqui da outra vez, eu falei, gente, compartilhei aqui. Eu sou uma pessoa tão corretinha, eu tenho que fazer tudo tão direitinho, mas quando eu me deparo, lá se tem um desafio enorme para eu saltar, eu falo, poxa, mas não plantei essa semente. E a princípio, eu me aborrecia. Eu falava, Senhor, pera lá, dá uma pausa aí, eu trabalho tanto pela minha paz. Por que tantos desafios? E aí eu fiquei pensando, né, por que eu ficava tão aflita? Bobagem, gente, bobagem. Observe que todos que aqui estão, e eu me incluo nisso, quando vim para a casa espírita, a gente traz uma aflição com a gente. Ou a gente já superou, ou está tentando superar, mas a gente vem para a casa espírita tentando entender por quê. Todos nós. Todos nós. E observem que, como eu falei na palestra anterior, não vai descer ninguém dos céus para resolver o teu problema. Não vai. Você vem para a casa espírita, a gente faz prece, tratamento, oração, água fluidificada, ninguém vai resolver os teus problemas. Então, o que de fato faz a casa espírita? O que de fato faz o meu mentor? O que de fato fez Jesus e o Evangelho? Ele corrige a lente do nosso olhar. Ele amplia as nossas habilidades para a gente ver as coisas com um novo foco. E foi isso que aconteceu frente eu e as minhas aflições. Quando eu falei, Senhor, poxa, tô ficando mal-humorado com isso aí, hein? Eu mal pulei um desafio, o Senhor tá pondo outro. E a questão não é o desafio, mas a maneira com que você olha para ele. Se você está procurando a paz, meu amigo, a paz não é desse mundo. E vou contar para vocês, nem dos mais evoluídos. Porque quando você tiver evoluído o suficiente para achar que está em paz, você vai amar tanto os outros que ficaram para trás, que você volta para ajudar. Então essa paz, essa alegria, eu não vejo. Porque quando Jesus encontrou a paz, ele veio ajudar a gente. E assim, Jesus já teve como nós. Então quando a gente chegar lá, a gente vai se incomodar com o sofrimento do nosso irmão. E a gente vai resolver o problema dele? Não. Como eu falei da outra vez, Jesus teve lá os seus apóstolos. Ele fez milagre? Não. Olha o fim dos coitados.
Então a única lei que eu percebo é que não há esta paz que a gente está buscando. Eu vou desencarnar e descanso. Sabe aquela novela A Viagem? Aquele gramado bonito, aquela gente no ócio? Não se iludam. Quanto mais a gente evolui, mais a gente olha e fala, eu preciso ajudar esse pessoal. Então, esta paz serena, tranquila, sem problema, ela não vai existir. E me foi soprado aos ouvidos quando eu reclamava, minha filha, acorda. Você tem que encontrar a felicidade no caos, bem. Cada vez que você pula um desafio, fala, opa, põe mais um. É esta alegria de falar, consegui. Porque vai vir outro, e maior, e maior, e maior. E quando a gente desencarnar, maior também. Porque o que a gente tem de permanente é a mudança. Se você está achando que está trabalhando pela tua paz, não existe paz. Porque se você está numa zona de conforto, você não evolui. Tá tudo tão legal, tá tudo tão bom, nós não vamos para frente. E nós só estamos aqui para evoluir. Gente, quem é que vai para a escola para tirar um cochilo? Não tira. A professora não deixa, o colega não deixa, o recreio não deixa, ninguém deixa você cochilar na escola. Aqui é a nossa escola. Não há tempo para descanso. Nós estamos em plena atividade. E isso me leva ao assunto que eu vim trazer para vocês. E qual a relação do destino, do karma e do livre-arbítrio nessa brincadeira? Se vocês assistirem os filmes espíritas e até mesmo as leituras, vocês vão perceber que há um plano reencarnatório. E você fala, tem um plano, então eu não escolho nada? Tem um destino traçado para mim? Tem um plano do grupo que você vai encarnar. Esse grupo de relações. Mas eu não escolhi, escolheu. Cada vez que você vibra e reverbera, você cria laços energéticos. De amor ou de desafeto. De inveja ou de ciúme. De fraternidade e de carinho. Então, todos aqueles que você foi enlaçando vão vir no seu bloco encarnatório. Então, você tem ou não tem uma participação em quem está com você? Lógico que você tem. Você criou laço com eles. Laços conscientes e inconscientes. Porque você fala, eita, aquele aí não quero ver pintado nem de ouro. Perdoo, hein? Perdoo. Mas não quero contato. Já era, bem. Acabou de lançar uma âncora e enganchou. Já era. Mesmo que você falou, perdoei. Tudo certo. Nós só não precisa, né? Já era. Já criou o seu karma. Que na verdade não é karma. São laços energéticos, porque nós somos energia pura. E encarnados, ela está coagulada. Coagulação me lembra de sangue, né? Então o sangue, quando está aqui guardadinho, ele está circulando. Quando você arranca um tampão, ele não seca. Ele fica duro, ele coagulou. Então quando nós temos um corpo encarnado, a gente está denso. Nossa energia está coagulada. Ela continua vibrando, mas ela tem uma âncora, que para nós é maravilhosa, porque a gente não vai com a velocidade do nosso pensamento. Assim como eu falei com vocês na palestra anterior. E eu dei o exemplo do André Luiz, que quando ele já estava legalzinho, ele foi visitar a família. Quando ele teve uma situação de ver a esposa com um novo marido, ele já quebrou aquela faixa energética que ele se encontrava, ele adensou a energia
E aí ele encontrou outras faixas vibratórias. Então, aonde nós estamos, nós temos várias faixas. Mas como nós estamos coagulados e densos, a gente está no plano da matéria. Então, a gente não está transitando. Mas quando a gente dorme, transitamos. E se nós dormirmos felizes, bem, elevados, fazendo uma prece, agradecendo aos desafios, às aflições que nos são postas, as oportunidades que nós temos, a gente vai numa vibração legal. Então a gente visita planos muito gostosos, planos muito leves. Mas se a gente cristalizou no nosso problema, na nossa dor, que é real, e eu não estou dizendo que não é importante, mas eu estou querendo que vocês sintonizem a energia, colocando o seu problema exatamente onde ele deve ser. Um momento de aprendizado. Mas dói, Fá, incomoda, não consigo me desligar disso. Pois é, mas treinar o nosso pensamento e a nossa energia é a nossa meta. Bom, então tá. Acabei de falar para vocês de que maneira a gente transita nessas faixas energéticas e o nosso papel de âncora em tudo aquilo. Agora vamos pensar, adoro Roberto Chinachique, psicanalista, e ele faz uma colocação sobre a história da Chapeuzinho Vermelho e a psique. Tá? Então ele conta assim, a Chapeuzinho Vermelho, ela recebe uma orientação da mãe, muito simples. Ela só tem 3 orientações. Leve essa cesta de guloseimas para a vovó. Vá pelo caminho da estrada e não fale com estranhos. Parece simples, né? Mas eis que, pela estrada fora, bem contente, vai ela com a sua cestinha e ela escuta uma voz. E de trás desta árvore, fala para ela assim, mas linda menina, para onde vai? Eu vou levar o cesto de doces para minha vovozinha. Mas por quê? Porque ela está doente. Então leve também flores. Ah, mas flor não tem na estrada, não. Ah, sai da estrada. Colhe uma florzinha. Vai deixar a vovó tão contente. E aí, primeiro, ela parou e deu ouvidos. Não só deu ouvidos, como aninhou em seu coração uma ideia que ela não tinha. E mesmo imbuída da melhor das energias, afinal ela levar flores para a vovozinha, ela ignorou o caminho reto, mesmo com um justificativo. E isso também fez com que o outro se apressasse, o lobo mau, e fosse lá para a casa da vovó e fizesse tudo que tinha que fazer. Mas o que o Roberto Chinachique fala a respeito disso? Ele fala que, à medida que a gente escuta alguma coisa, põe para dentro e executa, a gente muda o traçado da nossa história. A gente muda o nosso caminho. Então, toda vez que a Chapeuzinho Vermelho escutar uma voz externa, sair fora do caminho, ela corre um risco muito grande. E o que isso tem a ver com o espiritismo, Fabiana? Tá doida? Somos nós e a relação com os espíritos. Porque nós estamos encarnados, mas nós somos seres eternos e somos espíritos que a gente deixa nosso corpinho dormindo e vai passear. E a gente tem laços, a gente tem amigos, a gente tem desafetos. E mesmo encarnado, tem gente do nosso lado, abraçando, agradando, mas também
vai lá, toma uma. Olha, a boca tá até seca. Aí você fala, eu até quero. É juntar a fome com a vontade de comer. Pense, Chapeuzinho Vermelho pode até falar, ih, vó, o lobo te engoliu, foi sem querer, eu só queria te trazer flor. Você pode até ter uma boa desculpa, mas você saiu fora do caminho reto, você escutou a voz do estranho e vai colher os frutos de não ter pensado com a própria cabeça, de ter alinhado em seu coração uma coisa que você não tinha nem suscitado, porque Jesus falou, faz o caminho reto bem. Mas aí entra o livre-arbítrio. Chapeuzinho Vermelho, vendo-se livre, ela podia escolher a estrada, podia escolher a floresta. Mas a floresta era tão encantadora, tinha flores coloridas, tinham borboletas, tinham esquilos. É a gente se perdendo no caminho. E isso me leva ao capítulo de hoje, que muitas das nossas aflições não são karmas, não são destino, não. Nós tecemos com a nossa própria mãozinha cada situação em que nós nos encontramos, inclusive o nosso corpinho. Mas a gente não pode mudar? Pode sim. E eu não me lembro qual foi a obra de André Luiz, mas que eu sempre conto aqui, em que o sujeito tinha um plano encarnatório, porque ele teceu com as próprias mãozinhas, e ao longo da encarnação ele mudou esse plano encarnatório, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então assim, não é castigo, ninguém aqui tem castigo não. E a gente pode mudar o nosso plano encarnatório? Sim. Então eu vou contar para vocês a história que André Luiz contou, eu não me lembro exatamente em que obra dele, tá? O sujeito, numa vida lá para trás, ele deu um jeito de queimar uma galera. Queimou um monte de gente. E aí ele foi pro plano, estudou, verificou e falou, não, eu quero vir e eu quero sentir a dor na pele. Porque eu só vou me perdoar quando eu sentir um pouco do que eu infringi aos outros. E ele veio. E ele era um homem tão bom, tão generoso com todas as pessoas. E ele acabou então se tornando enfermeiro. E como enfermeiro, ele ajudava muito a mãe dele doente. Ele tentou se casar, mas ele se separou, voltou a viver com a mãe. E ele cuidava da mãe e ia para o hospital. Lá no hospital, ele tinha uma empatia tão grande com aquelas pessoas adoentadas, porque de alguma maneira, lá no cérebro, no inconsciente, ele falou, poxa, eu já coloquei muita gente assim. E olha a bênção divina de eu poder vir e auxiliar no hospital. Aqui é o meu lugar, aqui é a minha missão. E ele fazia aquilo com tanto gosto, que todos agradeciam aquele rapaz. E os doentes tinham muito tempo, né? E faziam muita oração. E ele recebia aquelas orações. E estava sempre energizado, estava sempre legal, mas ele tinha muitas dores, que ele tratava e ia trabalhar. E André Luiz, vendo a situação dele, vendo aquela dor toda, ele fala para o mentor que está acompanhando e orientando e ensinando André Luiz e fala, mas vem cá, por que o alto não intercede? Olha para esse moço, ele se desvela tanto em cuidados aos outros, a gente não pode minimizar a dor dele? E aí então conta-se André Luiz que aquilo já era o ápice que o plano estava fazendo por ele, com todas as orações de todos aqueles doentes de tantos anos agradecendo. Não era para aquele moço mal conseguir levantar da cama, no plano que ele traçou para ele lá. Mas sempre que um enfermeiro atrasava, ele falava, não, eu fico até você se resolver, não pode deixar. E
todos agradeciam o rei rapaz. E aquilo virava energia, e aquela energia imantava nele. E tratava as chagas do corpo dele. E ele podia fazer cada vez mais e melhor, graças ao amor e à gratidão de todos à sua volta. Ele mudou o plano encarnatório dele. Também há no livro aqui da Casa do Caminho, que eu estudei quando eu estava aqui, uma história ao contrário, que o sujeito não tinha, mas ele tramou para ele um karma quando ele tomou uma atitude. Mas antes de chegar nessa história, eu quero dizer para vocês que com tantas tragédias que a gente está vendo, tantos desencarnos, você fala, meu Deus, eu não entendo. Todos nós temos um plano de carga vital nesse corpo. Então a gente tem um tempo de duração, a gente tem uma vitalidade. Então crianças que desencarnam muito cedo, era para ser, gente. Acreditem, isso aqui não é um navio sem capitão, não. Tá tudo certo. Ai, mas que dó. A gente sente, lógico que sente. Mas era aquele curto tempo de vida. Pode ser de uma criança, pode ser de um adolescente. Cada um aqui tem sua senha, a gente não sabe a hora que vai acontecer. Mas nada acontece sem a vontade do Pai. Então, olhe para essas coisas e vibre em luz para o outro e para você. Porque a morte não existe. Então, calibra esse olhar e para de olhar para essas tragédias enormes e vibrar tristeza, porque o orbe precisa de luz, entendimento, gratidão, e a gente está todo mundo junto e misturado aqui. Quem já desencarnou e nós estamos juntos, gente. Só estamos diferentes porque a gente está com uma matéria mais densa. Mas a gente pode se encontrar toda noite, se tiver merecimento, se tiver entendimento. Lembra do André Luiz? Bom, esse rapaz do livro de estudos aqui da casa, ele era novinho e ele era louco para enriquecer. Eis que veio uma chuva muito forte e tinha um senhor que vivia para poupar, para guardar dinheiro, e ele guardava o dinheiro lá